É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habilitado o nosso mundo do penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá a todos, esse é o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Eu sou o André Guasti. Chegamos ao 6º episódio do nosso podcast, mais uma vez agradecendo a todos os ouvintes, a todos os retornos que nos são dados aí pelas redes sociais, pelo e-mail do Processo Penal Ragnarok. Estamos muito felizes aí com a repercussão do nosso podcast, sempre com o intuito aí da gente democratizar o conhecimento. Olá, sou Américo BD, estamos aqui na expectativa e esperança de que o Paysandu suba. Vamos com fé que as coisas vão acontecer. No mais, está tudo bem, tudo tranquilo, espero que todos estejam com saúde. Prazer estar aqui nesse episódio mais uma vez. Bom, pessoal, entrando diretamente aí no nosso tema central, como a gente sempre faz, para aproveitar o máximo do nosso tempo aqui no estúdio de gravação, iremos falar hoje sobre delação premiada ou colaboração premiada, esse instituto aí da Lei de Organizações Criminosas, aliás, não só da Lei de Organizações Criminosas, mas que ganhou ali um corpo maior com a entrada em vigor da Lei 12.850 de 2013, que é justamente a Lei de Organizações Criminosas. Instituto que durante muitos anos, ao tempo em que a Operação Lava Jato estava aí em voga nas mídias, nos noticiários, foi muito falado, né? Muito estudado, mencionado, criticado, elogiado, e a gente está aqui hoje para tentar falar um pouquinho sobre o Instituto, falar sobre algumas polêmicas, falar sobre algumas divergências, né? Sobre esse importante, né, instrumento aí de combate à criminalidade organizada. De fato, a história do Brasil, você pega que até no processo de Tiradentes, muitos apontam que existiu delação premiada. E mais recentemente, desde a lei de crimes hediondos nos anos 90, nós já tínhamos algumas figuras, né? A lei 9.034 de 95 de crime organizado primeiro sistematizou, mas hoje nós temos essa lei geral, digamos, na parte de crime organizado, que trata das principais questões de delação. É claro que na lei de lavagem de dinheiro, por exemplo, ainda tem benefícios específicos, tem situações pontuais que não dá. Eu ressaltei a lei 2.850 porque há uma compreensão de que havia a previsão material do Instituto de Delação Premiada, de colaboração premiada, mas o grande mérito, né, da lei 2.850 foi justamente sistematizar processualmente o Instituto de Colaboração Premiada. Ou seja, ele aperfeiçoou tanto no aspecto penal, porque houve, né, o suprimento de algumas lacunas, e aí eu cito logo a criação do tipo de organização criminosa, porque tínhamos ali uma discussão tremenda sobre a existência ou não de ingresso desse delito com a Convenção de Palermo, mas essa legislação aí traz uma segurança jurídica maior quando conceitua efetivamente o tipo penal organização criminosa, e o que me pareceu de tamanha importância foi a sistematização, né, do seu aspecto processual e não só do seu aspecto penal, né, como temos aí, como o BD explicou, por exemplo, em outras legislações. E disciplinou também a legislação disciplinou outros meios de prova em razão aí de uma consciência do legislador de que o fenômeno da organização criminosa, né, ou da criminalidade organizada, ele precisa de meios excepcionais de investigação. Ou seja, os métodos tradicionais de investigação de prova, né, BD, eles acabam sendo insuficientes para investigar e para punir esse específico tipo
de criminalidade, que é a criminalidade organizada. Perfeito. E quando o André fala excepcional, não quer dizer violador de direitos, não quer dizer absolutamente nisso, mas quer dizer que métodos tradicionais, uma testemunha, ela tem medo da organização criminosa. Uma testemunha não vai, uma outra prova, se você não tiver, né, situações e que o Estado possa utilizar de algumas técnicas especiais, sem violar direitos, mas técnicas especiais para situações pontuais, porque o poderio das organizações criminosas é muito grande, é um Estado paralelo. E, como se fala bem, o combate ao crime organizado nunca será um combate com paridade de armas, porque o crime organizado tortura, mata, intimida, e o Estado precisa agir dentro da legalidade. Então, a possibilidade de ter alguns mecanismos, colaboração premiada, a própria agente filtrado e outros meios de prova, gravação ambiental, enfim, são importantes. E é claro que também, deixar claro, não só para esses crimes, em outros crimes também são importantes essas técnicas. Com certeza, a gente fala dessas técnicas que a gente chama de diferenciadas em razão de fato dessas características que nós conhecemos das organizações criminosas. A saber aí, um alto grau de acumulação de poder econômico e poder político, ou seja, o que deságua, por exemplo, num alto poder de corrupção dos agentes públicos, essa necessidade de legalizar o dinheiro, né, legalizar o lucro obtido aí de forma ilícita. Então, uma característica das organizações criminosas. O BD falou uma coisa importante, que é sobre a inexistência de uma paridade, né? Eles se utilizam, eu me lembro de uma expressão que é utilizada, omertá, que é a lei do silêncio. Isso aí, a lei do silêncio para a criminalidade organizada. Isso é muito sério, né? Porque isso é tratado por eles como uma traição fortíssima, a gerar inclusive assassinatos, a gerar inclusive morte. Então a gente não está lidando com esse criminoso comum que está todo dia aí nos fóruns da nossa justiça do Brasil. A gente está lidando com um tipo de criminalidade específica, que tem uma estrutura piramidal, por exemplo. E às vezes o que acontece o Hollywood romantiza. Você vê o Poderoso Chefão, você acaba simpatizando. Então você precisa ter muito cuidado, né? A própria estrutura piramidal hoje já falam que ela é feita em núcleos e não é mais... porque tem cada organização criminosa tem uma estrutura própria, com substituição, com eventualidade. Então você precisa, de fato, ter alguns mecanismos, o Estado precisa ter mecanismos específicos para a análise desse tipo de criminalidade. E uma das características assim, específicas das organizações criminosas que tem a ver com a delação premiada, que tem a ver com esse instituto em específico que nós vamos estudar hoje, é justamente essa cultura de supressão de provas. Ou seja, há uma dificuldade dos investigadores e do próprio Poder Judiciário ao lidar com esse tipo de criminalidade. Por quê? Porque, para além de todas essas características que eu já mencionei para vocês, da omertá, do acúmulo de poderio econômico e político, da cultura da corrupção, há uma cultura de supressão de provas, justamente para você evitar que a pessoa seja de fato condenado ou investigado por aquele crime. Apesar do Zaffaroni e alguns autores falarem que sociologicamente não tem como falar em crime organizado e toda uma dificuldade, você verifica sim que há toda uma estrutura voltada, como o André bem explicou, não só a prática do crime, mas como a garantia à impunidade. Garantir de fato com que haja a lavagem de dinheiro, daí que a importância, seja da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem, a ENCLA e vários outros órgãos, que o Estado tenha aparelhos mínimos para fazer frente a esta tecnologia, a esta utilização de mecanismos voltados para a prática de vários crimes, né? Certo. Então, dando esse panorama geral aí sobre as organizações criminosas, evidentemente aí de uma forma bem superficial, bem en passant, como diria o outro, vamos falar especificamente sobre o Instituto da Colaboração Premiada, o que é, qual a natureza jurídica. Já falamos que é um dos institutos, né, um dos mecanismos aí importantes, né, no enfrentamento da criminalidade organizada, em razão dessas características que a gente citou antes, em especial essa cultura de supressão de provas.
em razão da ausência aí desses meios tradicionais de você... os meios tradicionais de obtenção de provas, característicos da criminalidade comum. E aí é importante, André, deixar claro que o pacote anticrime fez alterações substanciais na parte de colaboração premiada. Então, nós vamos ver que nós temos várias regras novas relacionadas à colaboração premiada. Precisa ter esse cuidado. Com certeza. Acho que a gente pode começar discutindo quando é que pode ser feita uma colaboração, em que momento. E aí, quais momentos processuais, no caso. Exato. E aí é para lembrar que a colaboração ela pode ser feita na investigação, no processo e até mesmo na execução da pena. Após o trânsito em julgado. Porque às vezes é que vem aquele sentimento nobre de que me ferrei e agora eu vou entregar a galera. Certo. Às vezes acontece esse momento na execução. É claro que na execução o benefício vai ser menor. Por exemplo, a lei proíbe o perdão judicial na fase de execução da pena. Então nós temos que ver que a questão do momento interfere nos prêmios, nos benefícios que o delator possa vir a ter pela sua prática. Uma questão inicial muito importante, gente, é a gente definir quais são os atos que podem caracterizar uma colaboração premiada e quais são os prêmios que o colaborador terá pelo fato de praticar, né, de algum modo, de colaborar com o Estado. O artigo 4º, né, da Lei 12.850, ele vai deixar claro que quais são as atividades que o colaborador pode fazer. Nem todo colaborador é um delator, gente. Existem decisões e autores que diferenciam colaboração premiada de delação, dizendo que uma é unilateral e outra é bilateral. Mas a posição importante que prevalece na doutrina é que a diferença é que nem toda delação, nem toda colaboração necessariamente é um delator. E vocês vão entender isso por quê? Porque quais são as hipóteses de colaboração? O artigo 4º, inciso 1. Quando há identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ela praticadas. Aqui é uma delação. Sim. Aqui você está entregando os coautores. Mas, por exemplo, no inciso 4º, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, você pode devolver o produto sem dizer quem são os outros membros. Então pode acontecer de você ter colaboração, não necessariamente ter delação. Perfeitamente. Outra hipótese é a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes da atividade da organização criminosa e a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Perceba então o seguinte, não é falar qualquer coisa que vai tornar a pessoa um colaborador. A lei já fixa os parâmetros. Você precisa enquadrar em uma dessas hipóteses para que aquela pessoa possa, de fato, colaborar com a justiça. Então, colaborar é, sim, entregar alguém e revelar a estrutura organizacional da entidade, prevenir infração, mostrar onde é o cativeiro da vítima. E aí, dependendo de quanto ele colabora, você vai ter os prêmios. Os prêmios também não são fixos. O benefício vai variar de acordo com a maior... Por isso que é possível, num processo, você ter colaboradores com prêmios diferentes. Sim. Por que alguns falam que é uma corrida à colaboração? Porque o primeiro que colaborar, de fato, tem uma chance de ter um bem menor, porque o Estado tem menos elementos. Inclusive, o primeiro que colabora pode ter aquele prêmio máximo, né? Que seria... O perdão, né? O perdão, né? E seria possível apenas no primeiro que firmasse ali o acordo de colaboração, o acordo de colaboração premiada. Uma coisa interessante que eu me lembro de uma passagem até do ministro, acho que é João Otávio de Noronha, deixa eu ver se eu não estou me confundindo. Quando que pode ser realizado, né, o acordo de colaboração premiada? Minto, na verdade foi o ministro Gilson Dipp, que ele traz uma expressão muito interessante assim. Quais crimes você pode se valer do Instituto da Colaboração Premiada? Olha, você não precisa, não existe um crime específico, um rol de crimes específicos em que você pode se valer da colaboração premiada. Você pode fazer a colaboração premiada em qualquer crime, porque não há limitação nos atos normativos. Todavia, você não pode banalizar o Instituto da Colaboração Premiada. E ele diz assim, eu não posso me valer da colaboração premiada para o furto de galinha.
Então essa passagem que eu queria lembrar do ministro Dilson Dipp é justamente para dizer, olha, é um instituto para um enfrentamento de uma criminalidade diferenciada. Não significa que eu vou usar para um rol específico de crimes, mas eu preciso para especificamente atuação de organizações criminosas, de atividade de organizações criminosas. E não podemos banalizar, né? O ministro Nefe Cordeiro lembra que teve um caso em que tinham 4 réus e 3 eram colaboradores. Quer dizer, também não dá para você admitir que num processo todo mundo vire colaborador. Então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. O objetivo, a ideia, guardada assim numa metáfora que eu já vi várias pessoas utilizarem, é você trocar um peixe por um tubarão. Ou um peixe por um cardume de peixes. Sim. Então a colaboração premiada tem que ser bom para os dois. É bom para o particular, porque vai ter um prêmio, vai ter o benefício, mas tem que ser bom para a sociedade, tem que ser bom para o Estado. Então você tem que trazer informações relevantes que de fato ajudem o Estado a pegar ou alguém mais importante dentro da estrutura da organização ou várias pessoas daquela estrutura. O Sérgio Moro tem um artigo interessante que ele fala sobre isso mesmo. Ele fala que o importante é você fazer um acordo de colaboração premiada com um membro do baixo escalão daquela organização, para que você obtenha provas para condenação de membros do alto escalão. Ou então membros de um escalão elevado, para que você consiga atingir aqueles, né, que são os chefões mesmo daquela organização criminosa. Ou seja, a importância de você escalonar o seu acordo de colaboração premiada. Veja que a própria lei, no parágrafo 4º, deixa claro que não é possível ao líder da organização criminosa ter o benefício de não oferecimento da denúncia. Então é preciso também ter este cuidado, há uma restrição, porque o objetivo não é gerar impunidade, ao contrário do que as pessoas pensam. O objetivo também é uma estratégia de defesa. Por isso que eu tenho muitas restrições daquelas pessoas que querem proibir, por exemplo, que presos façam delação premiada, porque você está limitando a própria defesa. É interesse da defesa fazer a delação, você não tem um interesse só do Estado, o delator também vai ter um prêmio. E a gente não pode também... É preciso ter algum cuidado. Delatar também, o Estado passa a ser responsável pela segurança da pessoa. E aqui nós temos na nossa lei situações que você verifica a dificuldade de quando a teoria ela não acontece na prática. Se você olhar o artigo 18, por exemplo, da Lei de Crime Organizado, ela fala expressamente: constitui crime revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador. É um dos direitos do colaborador. Claro, não é para o colaborador aparecer na TV, não é para o colaborador aparecer no jornal. Por quê? Porque o risco aqui é que ele passa numa organização criminosa como a máfia ou outro tipo de organizações, ele vai ser assassinado, ele passa a correr risco de vida. Então não tem sentido você expor o colaborador. O colaborador e também o Estado precisa dar uma proteção a ele. Então encontrar este equilíbrio é que é difícil. Você falou do filme Poderoso Chefão, BD. Eu me recordo de uma passagem, acho que foi no Poderoso Chefão 2. E aí, já que você entrou nos direitos do colaborador, um dos direitos do colaborador é prestar o depoimento sem a presença, né, daquele que você está delatando, de você não permanecer na mesma unidade prisional daquele que você delatou. Há várias... Uma das outras é justamente não expor fotografia, imagem, filmagem do delator, coisa que a gente acabou não vendo, sendo observado aí, como eu citei, a Operação Lava Jato. Mas me recordei agora de uma cena emblemática do filme do Poderoso Chefão número 2, em que um dos membros da família, né, tinha feito um acordo de colaboração premiada, era uma espécie, né, de acordo de colaboração premiada, tinha entregue os demais, e no dia do julgamento, o Michael Corleone aparece nesse julgamento com o tio dele que ele foi buscar na Sicília. Então ele, naquele momento, ele estava preparado para confirmar o que ele tinha delatado anteriormente, perante ali era uma espécie de instrução. Eu não consigo identificar a natureza daquele ato, porque tinha um senador da República, inclusive, envolvido. Parecia até uma espécie de CPI, mas como o filme aí é bem antigo, eu não consegui, até hoje eu não me recordo qual que era a natureza do ato. Mas o que me chamou a atenção foi justamente a cena em que ele chega, vê o Michael Corleone com o tio dele, que não falava nem inglês, né, falava
apenas italiano, talvez aquele dialeto específico da Sicília. E naquele momento, quando ele é questionado pelos interlocutores sobre o que ele tinha afirmado, ele desdisse tudo o que ele disse. Justamente porque é um dos mecanismos né, utilizados aí pelas organizações criminosas para poder intimidar justamente aqueles que realizam a delação premiada. Então me lembrei dessa passagem quando você falou dos direitos do colaborador. E é preciso ter um cuidado também. Existe um crime específico de falsa delação. O artigo 19 fala que imputar falsamente sob o pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal à pessoa que sabe inocente ou revelar informação sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídica. Alguns autores criticam porque não é qualquer mentira na delação também que garante o crime de falsa delação. Mas a lei, expressamente no artigo 19, prevê o crime de falsa delação. E o delator, às vezes, pode voltar atrás, sim. A lei garante o arrependimento do delator. É claro que ele vai perder os benefícios, né? Lógico. Não tem sentido ele querer o melhor dos mundos. Se ele volta atrás, ele perde os eventuais benefícios que ele teria direito. Mas também o Estado não pode coagir alguém a manter uma delação. É importante, a lei trata das tratativas, é importante que haja filmagem mesmo como acontecem essas conversas, sem a participação do juiz, gente. Deixar claro isso. Sem dúvida. A lei deixa claro que juiz não participa pegando esse gancho do que o BD está falando, quais seriam então os requisitos para colaboração premiada? Então, o primeiro e extremamente importante, voluntariedade. Então, você não pode coagir a pessoa a firmar um acordo de colaboração premiada. É evidentemente que não precisa que haja uma espontaneidade, né? Não exige-se espontaneidade, mas o que não pode ocorrer é uma coação. A lei não proíbe que o Ministério Público ofereça de ofício ou a polícia, sim. Mas eu acho que o ideal mesmo era que sempre saísse do particular. Sim, eu acho que quando se fala o seguinte, olha, a voluntariedade, ela não pressupõe espontaneidade, mas seria melhor que sempre fosse partindo de quem quisesse fazer a colaboração. O que não se pode é não ter nenhum tipo de coação, seja física, evidentemente nem psíquica. Por isso que a advertência é justa. Não se pode, por exemplo, prometer vantagens ilegais, não se pode prometer vantagens irreais para aquele réu que se faça uma colaboração premiada. É necessário responsabilidade. Aí, inclusive, é um debate importante, porque o Supremo, antes do pacote anticrime, admitia que como prêmio tivesse, por exemplo, regimes diferenciados com meio de pena, 20 anos e domiciliar. Sim. E o pacote anticrime expressamente fez a proibição de oferecer benefícios que não estavam previstos na lei. E havia um debate grande, porque o próprio Supremo, veja, qual era a dificuldade? Alguns usavam até aquela figura do poker, né? O all-in. Dizia, olha, se o legislador deu para o Ministério Público a alçada do all-in, se tu pode oferecer o perdão, tu pode oferecer menos que o perdão. E isso acabaria beneficiando, facilitando as negociações. Porque existem autores que, de fato, são contra a Fernando Silva Jardim, por exemplo, defende que o Ministério Público não poderia oferecer o prêmio, que só o juiz poderia fixar na hora qual seria o prêmio. É claro que se eu adotar essa corrente, você tira metade, se não for mais ainda, da atratividade do acordo. Quem vai entregar algo por um benefício que nem sabe qual é? Então, o combinado não é caro, né? É importante a gente ter este eu tenho cuidado. Deixa eu ver se eu entendi, BD. Talvez eu com relação a essa questão, para eu entender qual que é o seu entendimento. Então, quando a lei fala, eu falando hipoteticamente aqui, que é possível a redução de até 2/3. Hipoteticamente não, porque o percentual é esse mesmo. A redução de até 2/3 da pena. Você entende que o Ministério Público pode negociar um percentual fixo e o juiz homologa esse percentual fixo, ou ele pode negociar a redução até 2/3? Pronto, há correntes quanto a isso, né? Até eu recomendo o livro do Vinícius Marçal, sobre crime organizado, e Kleber Masson, que fala muito bem sobre essas correntes. Eu, particularmente, acho que a proposta ela pode ser líquida.
Ela não pode ser só o benefício, ela vai dizer qual é o benefício real. O juiz hoje, o pacote de crime deu um poder maior. Antes era uma questão meramente homologatória. Hoje o juiz tem mais poder de interferir, sim, mas ele não participa das negociações, O ministro Barroso falou bem num julgamento de uma das ADINs o seguinte: o Estado é uno. Então o Estado promotor, o Estado juiz, o Estado delegado são divisões, mas o Estado é uno. O Estado não pode prometer uma coisa, a pessoa faz a parte dela e o juiz dá menos depois. O Estado é um só. Então, uma vez negociado dessa forma, se ele entregar exatamente aquilo que ele prometeu, porque aí sim, o cara me prometeu entregar provas contra 4 pessoas, ele entregou provas contra 2, ele não entregou também tudo que ele prometeu. Aí é razoável que o juiz na sentença possa proporcionalmente reduzir o benefício. Mas se ele entregar exatamente aquilo que ele prometeu, e de fato não tem muito sentido, sim, o juiz, por mais que o juiz não concorde, sim, por mais que o juiz ache que entregou mais, eu defendo, já publiquei artigo com Cora, que o juiz pode ampliar o benefício. Quer dizer, a proposta foi menor. O Supremo já decidiu nesse sentido. Isso, também. Se você verificar que, de fato, o benefício que trouxe para a sociedade foi tanto maior, você pode ampliar. Agora, a redução, se for cumprido pelo colaborador exatamente, é uma questão de confiança, né? O Estado não pode... Eu tenho... Assim, a minha posição é um pouco parecida com a sua, BD. Mas eu tenho que lembrar até o Marcelo Mendroni. Não sei se você o conhece. Já tive algumas conversas com ele sobre isso. Acho que ele é membro do GTEC, me perdoe se eu estiver falando a sigla equivocada, que é um grupo do Ministério Público parecido com o GAECO, né? Tem umas funções parecidas com um tipo de criminalidade diferente. E ele numa discussão assim, que eu tive com ele falou justamente sobre a dificuldade que seria do Ministério Público de negociar o acordo de delação premiada se ele não pudesse oferecer um percentual fixo. Porque na minha cabeça eu entenderia justamente essa posição intermediária que o juiz ele pode ter a discricionariedade, entre aspas aqui, né, de trabalhar com os percentuais que são definidos pela legislação. Então eu entenderia que o Ministério Público não poderia fixar um percentual, sei lá, de 1/3, de metade, se a própria legislação permite que haja redução de até 2/3. Eu entendi. Então o Marcelo Mendroni até falou assim, eu questionei isso aí, mas vem cá, na prática isso inviabiliza os acordos, porque ele diz que o posicionamento da magistratura paulista, pelo menos até 2 anos atrás, quando eu conversei com ele a última vez, era de que majoritariamente se homologava um acordo de colaboração premiada, mas ressalvando as questões, no caso específico aqui, da redução de pena. E ele disse que aceitavam, não havia um prejuízo, porque o grande... Para quem defende que o Ministério Público teria uma liberdade maior para negociar, justamente que haveria uma limitação prévia nessa negociação do acordo de não colaboração, do acordo de colaboração premiada. Veja, André, assim, eu respeito, eu conheço essa posição, alguns autores defendem justamente isso, dizendo, olha, quem decide pena é juiz. Então, se é reserva de jurisdição, não pode a MP negociar. Eu confesso que acho que é a primeira vez que a gente dá uma divergida aqui no podcast, mas né, isso é importante, claro, ter divergência. Claro. É importante ter divergência. Eu tenho essa compreensão. Não, eu respeito. De verdade, porque... sabe por quê? Um dos requisitos para colaboração premiada, dentro que a gente falou de voluntariedade, eficácia da colaboração. Por isso que eu questionei você sobre isso. Olha, se ele promete entregar X e entrega 2X, o meu percentual de redução é maior. Estou de acordo, aqui a gente não diverte. Se ele se compromete a entregar X e entrega X pela metade, eu preciso reduzir esse percentual. Também estamos de acordo. A dificuldade e se ele promete X e entrega X? Aí você acha que o juiz pode dar menos do que foi prometido? Não é isso. Nós estamos divergindo. Não, eu acho que... Não, é verdade, nós não estamos então nós não estamos divergindo. Segue o baile, vamos lá. É isso. Eu tinha compreendido errado. Foi mal. Se for por assim, isso que eu estava aqui com toda a cautela para falar. Não, se for assim, eu concordo. Assim isso. Eu concordo. Porque se ele entregar menos, também haveria digamos, quase que um enriquecimento sem causa. Sim. Foi prometido isso. Mas é porque o Afrânio, por exemplo, e outros defendem que, de fato, o cara não pode prometer nem 1/3. Ele tem que prometer que o juiz vai dar algum benefício. Que o juiz vai dar a redução. A redução de até 2/3. Mas aí, para mim, isso inviabiliza
inviabiliza a negociação, porque você está prometendo algo etéreo. Você tem que ter uma promessa para estimular mesmo o acordo, tem que ser algo concreto para o delator. Então, é essa que é a grande dificuldade para mim dessa corrente. Então, assim, e acho que fica difícil hoje, com o acordo de não persecução e outras que o Ministério Público pode, a gente falar que aqui não há possibilidade de... Sim, estou de acordo. A gente tem um pensamento igual, então. Não, mas divergir faz parte, é normal, entendeu? Eu acho que vai ser o melhor time do mundo. E aí, como dizia Deodato, contra fatos não há argumento. Não há argumentos. O relato vencedor não me ajuda. Bom, vamos aqui entrar numa outra situação que seria legitimidade para a propositura do acordo de dilação premiada. E falo isso porque, quer puxar, Bedeu? Eu acho aqui. Nessa semana, ou na semana passada especificamente, nós tivemos um julgamento interessante do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Bedeu, vou deixar você procurar aí. Por quê? Quem seria legítimo para a propositura do acordo de não persecução penal? Pela legislação, autoridade policial e Ministério Público. A discussão que já foi travada no Supremo e que agora houve uma reviravolta, especificamente no que diz respeito quanto à legitimação do Ministério Público, é óbvio, é incontroverso, é dominus litis, então não há nenhum tipo de discussão sobre a legitimidade do Ministério Público, é óbvio, se ele vai fazer o acordo, ele que vai denunciar posteriormente, não há nenhuma dificuldade de compreender a constitucionalidade disso. O questionamento... A petição 84/82, no agravo regimental, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado, publicado em 21 de setembro de 2021. Só para ler, considerada a estrutura acusatória dada ao processo penal conformado à Constituição Federal, a anuência do Ministério Público deve ser posta como condição de eficácia do acordo de colaboração premiado celebrado pela autoridade policial. Ou seja, tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial têm legitimidade para a formação do acordo de colaboração premiada. Todavia, quando o acordo for realizado pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, é necessário que o Ministério Público concorde, anua com o acordo de colaboração premiada. E por que isso é importante mencionar e frisar? Porque até bem pouco tempo atrás, o mesmo Supremo Tribunal Federal decidiu que a legitimidade para a propositura firmatura do acordo de colaboração premiada feito pela autoridade policial não necessitava da concordância do Ministério Público. O que eu já achava, respecta vênia, um equívoco, justamente porque é o Ministério Público o dono da ação penal. Nesse ponto, é sim a necessidade de se respeitar o princípio acusatório, porque é o Ministério Público quem vai oferecer a denúncia. E se o órgão que vai oferecer a denúncia posteriormente não concorda com o acordo que foi realizado, não faz sentido a sua homologação. Não faz o menor sentido a sua homologação. Discordo da posição de alguns membros do Ministério Público de que haveria uma inconstitucionalidade em permitir a autoridade policial de formalizar e realizar o acordo, porque existe uma corrente que defende essa inconstitucionalidade, baseado também no princípio acusatório. Aí, me perdoe a franqueza, não tem relação com o princípio acusatório, porque a separação entre as funções continuaria existente, não haveria ali nenhum tipo de inconstitucionalidade nesse sentido, mas me parece que essa posição intermediária da necessidade de participação, de manifestação, concordância, com a concordância do Ministério Público, me parece mais correta nesse momento. Eu também acho que essa posição intermediária ela facilita as coisas, porque se há, não é essa, entre aspas, uma convalidação, se existisse algum vício no passado. E o sistema tem que funcionar, então é no interesse de todos. A gente, às vezes, o Brasil perde muito tempo discutindo quem manda mais, MP, polícia, juiz, e o sistema de justiça tem que funcionar integrado como um todo. Então, se a polícia e o MP estão juntos nesse caso, por qual motivo você vai considerar nulo? Não é que o juiz tem que apoiar MP e polícia, entenda, mas o sistema de justiça do Estado depende deles. O juiz tem que apoiar o justo, não é, né, nenhum inocente condenado, nenhum culpado impune. Mas quando se fala em sistemas de justiça,
A defesa também faz parte e integra o sistema de justiça. Daí a importância que na colaboração premiada, a todo momento tem um advogado. Não existe colaboração premiada sem a presença de um advogado. Há uma coisa chamada dupla conformação ou dupla garantia. A dupla garantia seria justamente a necessidade de você preservar a voluntariedade, né, do colaborador com a participação da defesa técnica. Isso que nós chamamos aí de dupla garantia no processo de formação e homologação do acordo de colaboração premiada, né? Não é possível que você promova um acordo de colaboração premiada só com a parte. Só com a parte. Isso não é real. Tecnicamente, o MP não poderia nem negociar só com a parte. Teria que, se ela chegasse ao advogado, olha, volte, venha com o advogado para então se entabular as negociações. Daí que era importante também que houvesse a filmagem dessas negociações, tudo para documentar a transparência, accountability, né? Para que as instituições possam de fato saber, inclusive, por que fez o acordo com fulano e não com Beltrano. Porque também o Ministério Público não é obrigado a fazer o acordo. A colaboração é uma questão, mas você deve ter razões republicanas e que possam ser controladas por que aceitou a colaboração com o réu X e não aceitou do réu Y, né? O que de fato cada um divergia, que provas aquela pessoa se comprometeria. O registro audiovisual, inclusive, é uma determinação legal. Sim. Né? Não pode ser feito que não. O acordo não pode ser. Ele precisa ser registrado na forma audiovisual. E uma outra forma de controle também desse requisito importante que é da voluntariedade é o próprio controle judicial. A legislação permite que o juiz ouça o colaborador antes de homologar o acordo de colaboração premiada. E qual que é a finalidade dessa oitiva? É garantir que não tenha ocorrido coação, seja física, seja psíquica, e garantir que os demais requisitos estejam presentes. Por exemplo, a defesa técnica, por exemplo, a presença do seu advogado, para que ele não esteja não representado na hora da afirmação da realização desse acordo. Perfeito. A lei é expressa em falar isso, que nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Então, isso é fundamental para garantir a validade dessa tratativa, né? Então, o pacote anticrime trouxe um detalhamento maior da fase de tratativas, que antes a lei realmente não tinha. Falava-se em pré-acordo, né, BD? Existe ainda essa figura, aliás, do pré-acordo que você faz. Por quê? Porque muitas vezes o que algumas pessoas que têm essa prática com a colaboração premiada falam sobre a dificuldade. Olha, se o colaborador chegar lá e contar absolutamente tudo que sabe, o Ministério Público pode, na visão deles, virar as costas e falar assim, não preciso mais de você não, amigo, vou cuidar do que você me falou aqui agora sem firmar nenhum acordo contigo. Então, uma das técnicas de você realizar a colaboração premiada é a realização desse pré-acordo mesmo. Hoje a lei fala, inclusive, que vai ter que ter termo de confidencialidade para prosseguir essas tratativas e que os órgãos ficam vinculados a esse termo de confidencialidade. Dá-lhes uma segurança maior. E aí, André, uma questão muito importante na tua exposição, que a gente precisa deixar claro para o ouvinte. A palavra do delator não serve para nada. A palavra do delator em nada é a mesma coisa. Como assim, Américo? Veja, o que importa são as provas que o delator vai entregar. É por isso que o Supremo, copiando o que a Itália já falava, diz que colaboração premiada não é um meio de prova. É um meio de obtenção da prova. A distinção é essa, ele não prova, mas você obtém a prova a partir do delator. Antes a lei já falava expressamente que não era possível condenar com a palavra do delator, e agora o pacote anticrime ampliou a redução de praticamente nenhuma valor tenha a palavra do delator. Você não pode receber denúncia ou queixa com base na palavra do delator, você não pode determinar medidas cautelares reais ou pessoais com a palavra do delator. Eu apenas interpreto uma coisa: eventuais provas que o delator indique o local,
nós temos que interpretar este artigo não com uma proibição de que haja uma busca. Porque aí, se ele diz, olha, eu sei que está em tal local, se eu inviabilizo, eu transformarei quase que numa prova diabólica. Não adianta ele saber onde está. Então, eventuais buscas, quando fala aqui, medidas cautelares reais ou pessoais, isso não pode significar, né, impedimento total de admissão da prova e produção de prova, quando ele indica que é justamente naquele local que está a prova. Mas há uma proteção, porque antes o Supremo chegou a admitir que alguém virasse réu só com a palavra do delator. Sim. E isso hoje está expressamente vedado, expressamente proibido. E é importante a ressalva, BD, porque ainda que tenha sido admitido o recebimento da denúncia com base apenas no acordo de delação premiada, jamais se admitiu a condenação com base apenas no acordo de colaboração premiada. Perfeito. Então isso foi difundido, evidentemente, de forma maldosa por parte aí de processualistas, de que certas condenações, até da Operação Lava Jato, não tem por que eu mencionar isso, não tem por que eu não mencionar isso, perdão, tenham sido realizadas apenas com a palavra, com as provas, ou como o único meio de prova, a palavra do colaborador. Se isso aconteceu, evidentemente, há um equívoco grave na decisão judicial, há um equívoco grave na sentença, porque não é possível que ocorra nenhum tipo de condenação e agora, mais ainda, sequer o recebimento da denúncia, com base unicamente nas palavras do colaborador. Sempre foi necessário que você ratificasse as provas em juízo, inclusive, sob o crivo do contraditório. Isso, e é importante deixar claro, a decisão era ilegal. Aqui sempre foi um limite ao livre convencimento motivado. Não adianta o juiz falar. A lei expressamente proibia condenações com base em palavra do delator. Uma outra questão importante nesse caso é que, lembrando do tempo de escola, né? Se eu somar 0 várias vezes, continua dando 0. Então, se eu tenho vários colaboradores, se eu tiver a palavra de vários colaboradores, ainda assim eu não posso condenar. Uma não corrobora a outra para fins de condenação, porque continuam sendo meras palavras do colaborador. Então, se eu somar do ponto de vista jurídico, é 0. Se eu somar 0 várias vezes, continua dando 0. Então, veja, a colaboração, ao contrário do que as pessoas pensam, ela tem todo um regramento jurídico. Não é assim, o cara falou, o cara é um X9, ele entregou, tá tudo resolvido. Não está. A palavra dele exclusivamente não serve para nada. Então, para que isso tenha algum valor jurídico, significa que ele... Porque muitos autores criticavam no passado, não deveria existir, como é que o Estado vai confiar no criminoso, como é que vai confiar na palavra? Não se está em nenhum momento confiando na palavra dele, não é isso. Agora, se ele aliás, havia vozes, BD, que dizia da ilegalidade do acordo de colaboração premiada justamente porque a justiça estaria negociando com o criminoso. Sim, falava que era imoral, que violava aqui o Estado, que era uma traição estimulada pelo Estado. Não se está... A palavra não serve para nada, é importante deixar claro. Vamos ver de fato. Meu problema com isso é sempre qual é a real intenção por trás desse tipo de defesa, né? A gente já critica isso desde o primeiro episódio. Mas o Estado precisa trabalhar com, de fato, a condenação ela precisa ser em provas robustas, em provas que não dá para ter margem de dúvida, né? Como a gente falou no episódio passado, muito além de uma dúvida razoável. Então nós precisamos de provas de verdade, e a palavra do delator não é uma prova. É importante BD, nós estamos chegando aos minutos finais do nosso primeiro bloco, mas antes eu queria tratar de uma situação, a não ser que você tenha alguma outra para a gente mencionar, que é sobre a renúncia ao direito de permanecer em silêncio do colaborador. Há uma previsão expressa para isso, e o questionamento viola a garantia constitucional do direito ao silêncio quando ele assina um documento renunciando o direito de permanecer em silêncio em juízo? Pronto, nós temos que encontrar esse equilíbrio. Se eu falar, gente, que a renúncia ao direito ao silêncio é inconstitucional, eu teria que falar que a confissão em juízo é inconstitucional. Perfeito. Porque quando eu estou confessando, eu estou renunciando o meu direito ao silêncio. O que não pode, e o Supremo fez bem, o ministro Teori glosou, era quando se dizia que você tinha que renunciar ao direito de recorrer ou utilizar de habeas corpus. Aí não. Aí o direito do colaborador de propor eventual
recurso, se, por exemplo, o juiz não aplicou o benefício, Claro. ele tem que ter. Imagina que o juiz discorde do percentual do Ministério Público, promova o percentual menor, ou então discorde ou interprete a eficácia da colaboração diferente do que a defesa interpretou. Não é possível limitar o direito de recorrer, concordo plenamente. Mas também não vejo inconstitucionalidade na renúncia ao direito ao silêncio, e até porque obrigá-lo a falar em juízo, se ele chegar em juízo e disser que não vai falar, ninguém vai conseguir. O que vai ocorrer a partir disso aí são as consequências dele não ratificar, por exemplo, o seu acordo de colaboração premiada, que ele formalizou na fase aí pré-processual. Se estamos tratando, evidentemente, da fase pré-processual. Perfeito. Aí é importante lembrar o seguinte, né? O Supremo disse, olha, se ele voltar atrás, as provas contra ele não podem ser usadas. A eventual prova que ele entregue contra outras pessoas é outro debate, mas contra o próprio colaborador, no caso dele voltar atrás, aquelas provas não podem ser utilizadas. Não podem ser utilizadas. Eu acho importante também, antes de terminar o bloco, comentar 3 questões julgadas pelo Supremo muito relevantes em colaboração premiada. A primeira é que vai assustar alguns ouvintes, mas, enfim, a lei fala em devolução total ou parcial. Então, o Supremo pacificou que é possível que o colaborador fique com parte do produto do crime, tá? Para a colaboração. No caso real, era um caso importante. A questão era carros com blindagem para a proteção da própria família do delator. Não foi nem uma questão de dinheiro, era uma questão de que o próprio delator precisava daqueles carros. Veja que nos Estados Unidos, por exemplo, a hipótese que o delator recebe dinheiro. O Estado estimula que o delator ganha dinheiro para entregar, porque você precisa ver o equilíbrio, o interesse dele. Como eu falei, eu estou trocando um peixe por um tubarão, ou então por um cardume. O cara está trazendo para o Estado também vantagens. Então, essa possibilidade do delator ficar com parte do crime, do produto do crime, foi reconhecida pelo STF, e é um tema polêmico e importante. Outra questão... Isso que mencionou o BD é uma das regras de ouro da colaboração premiada, né? É o peixe pequeno para pegar o maior. Então você tem o quê? É uma proporcionalidade de interesses. É imoral o Estado permitir que um dos colaboradores, no caso concreto, tenha ficado com 2 carros, se eu não me engano era eram 2 carros blindados para proteger a sua família, já que ele estava delatando pessoas perigosas. Mas olha o que nós tivemos de benefícios com essa delação. O que ele entregou de importante para o combate à criminalidade e para o desmantelamento daquela organização criminosa. Outra questão muito importante era se um delator que tivesse descumprindo um acordo de delação, ele pode fazer outra delação? Então, assim, o delator descumpriu o acordo. E o Supremo também, ao julgar esse fato, entendeu que não há nenhum óbice para que quem descumpriu no passado uma delação faça uma nova delação. Quer dizer, não há proibição legal, não existe um prazo, por exemplo, como na transação por 5 anos, você não pode realizar um novo. Então, um delator que eventualmente tenha descumprido, é claro que o Estado tem que ser bem rigoroso para que a pessoa não se beneficie várias vezes do Instituto de modo indevido. Apenas só ter esta cautela que não há proibição legal e que o Supremo reconheceu esta possibilidade no interesse público de que houvesse a legitimidade do delator que descumpriu as próprias cláusulas. Claro, aquele acordo foi rescindido, ele perdeu os benefícios, mas não impede de novo, ele realizá-lo. Então esse é um segundo ponto muito importante que o Supremo decidiu sobre o alcance da delação premiada. Teria um terceiro. Outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente ainda tratar no que tange ao alcance do acordo de colaboração premiada seria especificamente a possibilidade hoje do juiz devolver a cláusula, o novo parágrafo 8º que veio para o pacote de crime, quando fala que o juiz pode recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para a adequação necessária.
Então o juiz pode, dependendo da situação, determinar com que haja a adequação da proposta material. Não é mais uma questão como antigamente era pré-pacote anticrime, sim, de uma análise meramente formal. Antes desse dispositivo do pacote anticrime, já havia doutrinador, BD, que dizia o seguinte, olha, o juiz pode homologar, pode recusar a homologação, pode devolver ao Ministério Público e pode adequar a proposta. Essa que era uma grande polêmica sobre a adequação da proposta pelo juiz. Me parece que o pacote anticrime não permite mais essa possibilidade. Ou ele devolve, ou ele recusa a homologação. Porque se o juiz se miscuir nos termos, haveria aí, de fato, uma intervenção indevida do magistrado na negociação de colaboração premiada. E eu concordaria com essa interpretação. Eu acho também que fica mais adequado ao modelo acusatório e, de fato, ao limite, né, do que o juiz deve fazer no processo. Mas, como eu falei, a colaboração, a gente ainda não tinha colocado, o Supremo já tinha decidido isso, e agora o pacote anticrime também coloca expressamente na lei que a natureza jurídica da colaboração é de um negócio processual. Perfeitamente. É um negócio, agora típico, né? Porque negócio jurídico processual ficou era muito tempo discutido como sendo, principalmente para os atípicos, mas esse é típico, esse está na lei. Então nós temos, na verdade, um negócio jurídico processual. Então, contrato, né? Isso, a natureza jurídica é essa. De contrato. E com esse estabelecimento de cláusulas e etc., e compromissos de boa-fé, que tanto o delator quanto o Estado precisam, de fato, garantir e atuar no seu exercício. Uma última questão que eu acho importante a gente tratar aqui na delação premiada, ainda que eu acho extremamente relevante, ela vai estar prevista, como eu falei, agora no parágrafo 7º, inciso 2º, que vai colocar do artigo 3º, né? Que ela fala que as adequações dos benefícios pactuados ao parágrafo 4º e 5º deste artigo sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição de regime inicial de cumprimento de pena e as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal. Então, eu já vi autores dizendo o seguinte, olha, na verdade não é que naquela discussão pode oferecer o que não está previsto em lei ou não pode oferecer o que não está previsto em lei. É que alguns limitam essas hipóteses. O que a lei proibiu para alguns seriam o regime de cumprimento de pena, os requisitos da progressão de regime, seriam esses requisitos que estão aqui que não podem ser negociados. Outros poderiam. E tem autores que falam, não, que isso aqui é exemplificativo. Está proibido qualquer benefício que não tenha previsão legal. Qualquer benefício que não tenha previsão legal. E a terceira corrente até utilizava uma expressão interessante, inversão ideológica do princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade foi para evitar abusos do Estado. Em benefício do réu. As pessoas utilizam o princípio da legalidade em prejuízo do réu. Exato. Aqui era para beneficiar o réu delator. Então era um benefício do réu delator, né? Por fim, um tema que gerou muita polêmica numa DC. Eu já falei por fim 4 vezes, mas tudo bem. Eu também falei por último, mas a gente vai, assim. Uma questão que me parece assim, muito importante, que o Supremo decidiu e agora o pacote anticrime foi além do que o Supremo tinha decidido, que é a questão de que o réu delator precisa falar no processo por antes... Último. Assim, o réu delatado, né? O réu delatado. É o parágrafo 10A do artigo 3º-A, né? É tanta bagunça que eles fizeram aqui no artigo. Artigo 3º-B, parágrafo 10A. Pronto, Essa todas as legislativa fases... é ótima. Diz lá. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso de prazo concedido ao réu que o delatou. Ou seja, de fato, como você disse, decidiu ampliar o que o Supremo tinha decidido, que era somente com relação às alegações finais. E agora é para tudo. Quer dizer, você for interrogar, você tem que interrogar primeiro o réu delator. Você não pode nem abrir mais prazos simultâneos para a defesa. Você primeiro tem que abrir o prazo para o réu delator, para depois
abrir prazo para o réu delatado. Sobre isso, eu compreendo a hipótese legislativa, sob o ponto de vista da ampla defesa, acho coerente, mas já que a gente mencionou a decisão do Supremo, eu tenho uma crítica à decisão do Supremo justamente porque ele decidiu antes de uma previsão legal. Quer dizer, sequer existia previsão legal... E jurisprudencial também. E também jurisprudencial, ou seja, você inova no procedimento de delação premiada e ainda faz uma aplicação retroativa. Então fica aqui registrada a minha crítica à decisão do Supremo, porque atualmente o parágrafo 10A traz uma previsão expressa de que o réu colaborador, o réu delatado, digamos assim, falará por último, agora sim, em todas as fases do processo. Mas não havia essa previsão até 2019, até janeiro de 2020, com a entrada em vigor do pacote anticrime. E nós temos que ter cuidado. Já tem doutrinadores, por exemplo, como o Auri Lopes, que defendem que agora o delator teria que falar antes da testemunha de acusação do delatado. Antes das testemunhas de acusação. Mas a gente não pode esquecer que o réu delator é réu. Então ele não pode falar antes da prova testemunhal. Ele não perdeu a condição de réu. Ele perdeu a condição de réu. Então tem muitas dificuldades. As pessoas esquecem justamente isso aí, que o delator é réu. Ele também tem direito à ampla defesa, né? Ele também precisa ouvir as testemunhas antes. Ele não vai lá ser um mero repetidor do que ele falou na sua colaboração premiada, não. Embora a regra de ratificação da colaboração é necessária, inclusive, para sua conformação em sentença, mas ele não pode ser tratado como um estranho do processo. Exato, a figura jurídica dele, ele também ainda ostenta essa condição. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E quanto à questão do Supremo, eu concordo com você. A gente precisa ter um equilíbrio que o Supremo pode mudar, o Supremo pode inovar na jurisprudência, deve, né? Não é um papel fixo, mas o ideal é que se aplique para os casos novos. Porque você não tem como fazer um exercício de futurologia de que no futuro isso pode ser interpretado, por mais que a defesa tenha sustentado, outros autores tenham sustentado essa posição. Se não há precedente legal, se não há precedente da jurisprudência do Supremo, quer dizer, você fica numa situação complicada de falar que houve uma nulidade, que você tem que simplesmente anular por completo o ato, a rigidez. Agora, os tribunais também têm que ter equilíbrio. É o que eu falo, o Supremo precisa respeitar também os próprios precedentes. Claro. Então, a mudança de jurisprudência... E muitas vezes em espaços pequenos. A própria questão da legitimidade da autoridade policial em formalizar o acordo de colaboração premiada e a necessidade ou não de concordância do Ministério Público, ela se alterou em pouquíssimo tempo. Ela se alterou, quer dizer, anula aquela que foi realizada ou aquelas que foram realizadas sem a participação do Ministério Público. Ou se mantém rígida sem a participação e agora anula? Como é que vai se aplicar retroativamente ou não? Em uma década o Supremo votou 3 vezes sobre prisão em segunda instância. Em uma década. Então, assim, é preciso que haja segurança jurídica. Não é que ele não possa mudar. Não é isso. Concordo, mas é preciso que se tenha a expectativa legítima de quando o Supremo decide um tema, ou de como está a jurisprudência e a lei naquele momento. Então esse equilíbrio, esse até deve ser um tema de um podcast futuro, a questão do direito jurisprudencial, a questão de precedentes, a vinculação, sim, já falou sobre o limite, isso, enfim, a gente está com essa meta também, porque de fato nós precisamos ter uma cultura de respeito aos precedentes, e essa cultura ela tem que ser estimulada também pelas cortes de vértice, porque é elas que são responsáveis pela garantia do ordenamento e integridade. Acho que a gente nem vai conseguir fazer o segundo bloco hoje desse podcast, mas então eu vou agora finalizar de verdade, apenas aí reforçando, né, o que a gente chama aí de regras de ouro da colaboração premiada, e eu tenho elogios ao Instituto, tenho críticas também, critico a utilização da colaboração premiada na Operação Lava Jato, mas também elogio a utilização do mesmo Instituto na Operação Lava Jato, que a gente, né, sempre tem aqui uma baliza que foi que foi uma operação talvez a mais importante que tenha acontecido no Brasil. Eu acho que ela tem muito a acrescentar no combate à criminalidade do Brasil. Precisa, evidentemente, de ajustes, né? Precisou acontecer para que se gerasse ajustes.
Prova disso é o próprio pacote anticrime ter alterado diversas regras da lei de organizações criminosas, justamente no quesito de colaboração premiada. Então, ou seja, até para isso serviu para a atualização legislativa. E, bom, cautela, né, na realização da colaboração, como dizia os antigos, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. É necessário aí que a gente tenha muito cuidado na utilização desse instituto, mas sem dúvida nenhuma é um instituto que soma aí para o combate desse tipo de criminalidade diferenciada que é a criminalidade organizada. De fato, André, a gente não deve politizar a questão da Lava Jato. A gente só precisa entender o seguinte, eu acho que é achar um ponto de equilíbrio. Não pode santificá-la como se fosse que não pudesse fazer críticas ou pudesse aperfeiçoá-la, e não pode demonizá-la como se também ela só fez coisas erradas. Então há coisas positivas e negativas e há um amadurecimento institucional sobre o alcance e o limite da atuação de todas as instituições. De todas as instituições, sem dúvida nenhuma. É importante a gente ter esse equilíbrio. E para concluir, no podcast passado eu falei de 2 outros podcasts, eu vou falar também mais uma sugestão para o ouvinte. Eu gosto muito do Guilherme Madeira e o Sal Saindo da Caverna, o SDC. O SDC é um podcast que eu gosto muito. O Guilherme Madeira é um amigo meu e eu acho que vale a pena também divulgar o podcast dele. Excelente podcast. E é isso, ouvintes. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Agradeço aí, eu sempre digo isso porque eu recebo muitas mensagens no Instagram, muitas mensagens no e-mail, sugerindo, ou quem tem meu contato no próprio WhatsApp, e isso é muito gratificante porque justamente a gente percebe que as pessoas estão interessadas, né? E quando as pessoas sugerem temas novos, é o que a gente acha que o nosso objetivo está sendo alcançado. Então, muito obrigado a todos mais uma vez, tenham uma boa semana, meu fogão, não me decepcione, por gentileza, vamos voltar à Série A. E lembrando, processo penal ragnarok@gmail.com. Através desse e-mail vocês podem mandar títulos, sugestões. É muito importante a gente fazer este feedback de vocês. Então, por favor, façam isso. E pessoal, teremos uma novidade. Nós subiremos o nosso podcast também no YouTube, por enquanto ainda no áudio. Vai facilitar aí para quem quiser escutar em mais uma plataforma aí o nosso podcast. Estaremos também a partir dos próximos dias no YouTube. Processo Penal Ragnarok. Valeu, galera, um abraço a todos. Saudações bicolores. Produção de podcast Fervo Digital.